Olá, eu sou a Ananda Oliveira, sou pedagoga, formada em letras e praticante da Lei da Atração. Aqui eu compartilho com vocês técnicas, práticas do meu dia a dia, coisas que eu aprendo e que eu coloco na minha vida, que eu trago para a minha vida. Então seja bem-vindo e hoje eu vou trazer um assunto para vocês porque aconteceu comigo e eu acredito que acontece com bastante gente, que é o nome do vídeo, o título desse vídeo, na verdade, que é Não Tenha Medo de Começar. Mas primeiro eu vou ter que contar a minha história para vocês entenderem o que eu quero dizer sobre isso, com isso, né? O que acontece? Hoje eu tenho 41 anos e quando eu me formei, eu estudei, né? Me formei em professora, né? Fiz o antigo, o ensino médio, né? Que hoje em dia, ensino médio, antigamente era segundo grau. Eu fiz o curso de formação de professores. Mas eu acabei não conseguindo ir para a área do magistério. Colocava currículos, distribuí muitos currículos, mas nada acontecia. Só consegui trabalhar em uma escola, que era até perto de casa, mas assim, pagava muito mal, atrasava o pagamento e eu fazia faculdade. Então eu precisava do salário para poder pagar minha faculdade, porque na época, infelizmente, meus pais não tinham condições, né? Então eu só poderia fazer a faculdade se eu tivesse condições de arcar com aquela despesa. E estava tendo muito problema em relação a isso. Foi quando uma vizinha, a filha da amiga da minha mãe, ela trabalhava no escritório e ela conseguiu alguma coisa melhor, né? E para ela não sair e deixar eles lá sem uma pessoa para ajudar, né? Ela lembrou de mim e ela veio falar comigo se me interessava. E o salário era melhor, apesar de ser distante, né? Porque eu tinha que pegar trem, tinha que pegar ônibus, mas para mim naquele momento não tinha problema, porque eu era solteira, né? Não tinha filho, e então o que compensava para mim era a questão do salário, né? De ter condições de pagar a minha faculdade. E eu acabei saindo da escola, conversei com a diretora, expliquei minha situação e fui para a área administrativa. E desde então eu só trabalhei na área administrativa. Passei a gostar, né, da área administrativa, aí saí de lá, fui para uma outra empresa, cresci, fiz pós-graduação em gestão empresarial e cheguei até o cargo de supervisora nessa empresa onde eu trabalhei por bastante tempo. Foi quando aí minha filha nasceu. Né? Minha filha nasceu e eu saí dessa empresa. Fiquei em casa com ela um tempo e quando ela fez 3 anos eu tentei voltar a trabalhar fora. Até voltei para a mesma empresa, trabalhei por 1 ano, mas não deu certo. Não deu certo porque eu deixava ela com a minha mãe e minha mãe era muito cansativo para minha mãe, criança pequena, né? Com 3 anos, tinha que levar na escola, trazer e tal, né? Então que é mãe, a gente sabe como é que é, né? É uma rotina bem, assim, cansativa para minha mãe que já não estava acostumada, né? Eu já adulta, ela já não estava acostumada com essa rotina. Então, 1 ano depois, eu fui pedir demissão do meu emprego e fiquei em casa. Só que eu sempre tive essa vontade de trabalhar na área que eu estudei. Para isso, porque eu era professora por formação, só que eu não exercia a minha profissão, né? Eu sempre estava indo para a área administrativa. Foi quando eu fiquei em casa, né, com a minha filha, tive o Felipe, que hoje está com 4 anos, e 2 anos atrás eu tive um insight, eu falei, não, agora eu quero voltar. Meus filhos estão crescendo, eu quero voltar, mas eu quero voltar para a minha área de formação. Eu quero trabalhar no magistério. É o que eu quero fazer. É a minha área de formação e é isso que eu quero atuar, né? E eu peguei e fui fazer uma outra faculdade. Foi quando eu fiz pedagogia, porque hoje em dia o mercado de trabalho, o curso normal só não é o suficiente. O ideal é que a professora tenha curso de pedagogia. E eu fiz pedagogia e quando eu terminei a minha faculdade, eu já comecei a colocar currículo, né? Aí eu ia nas escolas perto do bairro, porque
O que eu queria era, aí já vai entrar o que a gente conversa aqui no meu canal, que é o que? A lei da atração, né? Porque eu queria um emprego que me desse condições de trabalhar fora no horário que meus filhos estivessem na escola, mas que no outro período, que é o período da tarde, eu estivesse em casa para seguir a minha rotina normal. E eles têm as atividades deles, que é a natação, que é inglês, e eu não queria mudar isso, não queria precisar mexer nisso. E eu sei que o professor tem essa possibilidade, né? Então foi quando eu comecei a praticar. Eu fazia, era o Ho'oponopono, o caderno da gratidão, que eu até deixei meu caderno aqui para mostrar para vocês. Até a capa dele, olha, Be Happy, seja feliz. Foi escolhida, né, com uma intenção, não foi aleatório, né? Então, assim, eu colocava, eu já agradecia, né? Eu sou muito feliz agora porque eu trabalho numa escola perto da minha casa, no período da manhã, eu consigo levar os meus filhos para a escola, buscar eles na escola e vir com eles para casa. Eu sempre escrevia dessa forma. E apareceram outras oportunidades, mas eu dispensei porque não era assim, era para trabalhar o dia inteiro. Então eu recusei. Mas eu continuei firme no meu desejo. Voltei, gente. Vocês escutaram aí, né? Meu filho me chamou. Eles estão lá em cima. Então, continuando. Eu continuei firme nos propósitos ali, né? No meu caderno da gratidão, fazendo as afirmações, praticando, né? Fazendo as técnicas e tal. Foi quando um dia eu estava na academia e a minha vizinha, que é professora e trabalha numa escola, que eu até tinha feito estágio nessa escola, ela me mandou uma mensagem, falando: Fernanda, estão precisando de uma professora aqui na escola para trabalhar na parte da manhã. Te interessa? Na mesma hora eu falei, sim. E ela falou assim, então vem, traz seu currículo. E eu, na mesma hora, eu saí da academia, vim em casa, tomei um banho, troquei de roupa, peguei o meu currículo e fui. E já fui no carro assim, sabe, falando já deu tudo certo, e lembrando do meu currículo, né, pensando o que eu ia falar, me preparando. E quando chegou lá, gente, foi incrível porque assim, eu cheguei, deu tudo certo, eu cheguei, o diretor da escola, que é o marido, é o diretor e a diretora, né, eles são um casal, ele estava saindo, ele mesmo abriu o portão pra mim. Aí eu falei com ele, eu vim fazer uma entrevista e tal. Aí, não, pode ir lá atrás, ela tá lá atrás te esperando. Aí eu fui, sentei, conversei com a diretora, a coordenadora, e assim, foi muito tranquilo. Me senti muito bem, fui muito bem recebida. E ela falou assim, então você vem amanhã fazer uma aula, pra você conhecer as crianças e tal. Aí ela me falou qual seria o conteúdo, que já tinha lá, né, porque hoje a professora já tinha um planejamento. Então já facilitava. E no outro dia eu fui. E assim, graças a Deus, fui muito bem recebida por toda a equipe. E tô muito feliz lá. E ontem eu tava assim, pensando, e me deu esse insight de fazer esse vídeo, porque ontem foi o dia do conselho de classe lá da escola. E eu lembrei que quando eu queria muito, mas quando eu consegui a vaga, quando eu consegui a oportunidade, eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Porque uma coisa é a teoria, né? Outra coisa é a prática, de você estar ali exercendo, praticando. Na sala de aula, em relação às crianças, foi super tranquilo, eu me sinto super à vontade, me senti super à vontade com eles desde o primeiro dia. Mas assim, a questão foi as outras coisas, né? A parte teórica mesmo, a parte burocrática, a parte mais didática da profissão, né? E tal. E eu lembro que no primeiro conselho de classe que eu participei, que foi o do segundo bimestre, porque o do primeiro bimestre foi lá no iniciozinho, eu não cheguei a participar, eu entrei depois, alguns dias depois, né? Que já tinham iniciado as aulas.
E eu lembro que eu ficava assim, ó, boiando, eu ficava assim, elas falando e eu escrevendo e eu assim, meio que perdida, né? E ontem foi tão diferente, ontem eu me senti tão à vontade. Por quê? Porque eu já estou inserida naquele meio, porque agora eu já sei o que eu estou fazendo, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu sei o caminho, sabe? E assim, às vezes a gente pensa que às vezes é tarde para começar, será que eu devo começar? Igual aconteceu comigo quando eu resolvi fazer a faculdade de pedagogia, que eu comecei, se eu não me engano, com 38, quase 39, quase 38 anos, assim. Eu comecei e eu pensei assim, eu falei assim, gente, será que eu já não tô velha para fazer uma faculdade? Mas, gente, não tem isso. Não tem isso. Não tem tempo. O tempo quem faz é você. E tudo passa na vida da gente. Tudo, se você não começar, você não vai saber como vai ser. Se você não começar, você não vai conseguir experienciar aquilo ali. Você não vai saber se aquilo é bom para você, se não é. Se você não tentar, como se você vai saber se vai dar certo ou não? Então a gente tem sim que tentar, a gente tem sim que dar um primeiro passo. Por mais que no início te dê uma certa insegurança, te dê um medo, um frio na barriga, mas não desista, porque se eu conseguir, eu conquistei, você também pode conquistar, qualquer pessoa pode conquistar. É só querer, ter fé, né? Ter certeza de que é aquilo que você quer para você e dá certo. Então, gente, essa é a minha mensagem nesse vídeo. Não tenha medo de começar. Dê o primeiro passo e tenha fé. Pede a Deus orientação para Ele te mostrar o melhor caminho. Faz as práticas, faz as técnicas que o universo vai conspirar a seu favor. Tá bom, gente? Essa é a minha mensagem desse vídeo. Espero que tenha feito sentido para você. Se fez sentido para você, compartilha, deixa o seu like. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve para estar ajudando esse vídeo para ele aparecer para outras pessoas que talvez também estejam precisando ouvir essa mensagem. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!